mas hoje moro fora e gosto muito de ser convidada para falar de saúde da mulher, que é o que eu trabalho todos os dias, né? Sempre na defesa e procurando sempre os melhores tratamentos, né? A adenomiose, ela é um tipo de endometriose, né? E a endometriose é uma doença que está sendo muito mais falada atualmente, porque é uma doença que muitas mulheres sofriam e sofrem silenciosamente, né? Então, a endometriose é uma doença que causa muita dor pélvica, né? Então, é o principal sintoma da endometriose. E a adenomiose é um nomezinho que se dá específico para a endometriose quando ela está no útero, que é o caso que aconteceu aí com a cantora Gretchen. Eu tive um diagnóstico de adenomiose. Comecei a sentir várias cólicas de novo, comecei a sentir um inchaço na barriga. As cólicas são horríveis e eu vou ter que operar. No caso específico dela, ela já nem menstruava mais, né? A paciente com mais de 60 anos, a mulher com mais de 60 anos, já menopausada, e o órgão estava bastante crescido, o que motivou a indicação de retirada, né? Mas a paciente mais jovem aí, a partir dos 20, 30, 40 anos, ela pode começar a sentir, principalmente no caso da adenomiose, que é a endometriose do útero, excesso de sangramento. Então, aquela mulher com sangramento excessivo na menstruação. E o que é um sangramento excessivo? Porque isso também é uma dúvida. A mulher, muitas vezes, ela sofre muito tempo porque ela fica achando que aquilo é normal. Então, gente, se você tem que trocar, se você usa um pacote de absorvente por dia, que você enche 12 absorventes por dia durante um dia, isso não é normal, tá? Então, você está menstruada ali no seu sangramento menstrual, você deve estar trocando o seu absorvente, até por uma questão higiênica, mas ele não deve estar lotado nem transbordando a cada 2 horas, não. Isso está anormal. Então, aquela paciente que realmente tem medo até de sair de casa, né? Com medo de passar vergonha por transbordamento, né? Aquela paciente que dorme, bota um absorvente noturno, às vezes, que pra mim já não é normal ter que dormir com absorvente noturno, né? Já é uma menstruação excessiva que vai passar, então você tem que investigar o porquê isso está acontecendo. Existem muitas causas, tá? De sangramento excessivo. E no caso da endometriose, que é a doença essencial da adenomiose, é a endometriose, geralmente dor. Então, a paciente com muita cólica, aquela cólica que você não consegue sair de casa, não consegue fazer suas atividades de rotina, não é normal. A gente tem batido muito nessa tecla, porque as mulheres são ensinadas desde adolescente, ali quando começa a menstruar, que ter cólica e sangramento excessivo, elas têm que aguentar. A doença é uma doença para o ginecologista investigar, então a mulher ela deve procurar o ginecologista. Se o primeiro ginecologista não achar que não deve investigar e ela ainda assim achar que aquele sangramento não é normal, aquela dor não é normal, procura um segundo, um terceiro. Infelizmente, no Brasil, a média para diagnóstico da doença endometriose, que é essa doença da adenomiose também, né, que é como se fosse uma síndrome da endometriose. Então, a adenomiose é a endometriose do útero, né? Então, o diagnóstico de endometriose, que pode acometer vários órgãos da mulher pélvicos, útero, trompas, ovários, intestino, bexiga, peritônio, é uma doença que demora em média 10 anos para o diagnóstico. O que isso significa? Que são 10 anos a mulher sofrendo com a doença sem o tratamento adequado. Isso é muito sério. E é por isso esse trabalho que eu venho aqui de falar sobre isso, que eu faço tanta questão, porque isso vai ajudar centenas de milhares de pessoas que às vezes estão sofrendo, vai no médico, tá tudo normal, e ela está sofrendo, e não é, às vezes, um exame que vai detectar. Tem casos assim, mas esses casos a gente não se preocupa. Por quê? Porque são casos assim que nunca vão ter nenhuma repercussão. São casos que, por acaso, por exemplo, a mulher vai fazer uma cirurgia como a cesárea, por exemplo, vai no parto, aquela mulher nunca teve dor, nunca teve excesso de sangramento, nunca teve cólica normal, mas aí no parto, o médico abre a barriga, né, para tirar o bebê numa cesárea, por exemplo, e vê lá um foco de endometriose. Aí ele vai dizer, ó, você tem foco de endometriose, mas aquilo nunca causou nenhuma repercussão. Então, é uma doença que realmente o problema é quando ela causa sintomas em excesso e a paciente sofre sem o tratamento adequado. O tratamento essencial da endometriose, ele passa por bloqueio menstrual. Então, você vai bloquear os ciclos, porque são células que estão fora do seu local normal, que se alimentam de hormônio, né? Então, por isso que é uma doença de mulher que menstrua, porque é uma mulher que tem muito hormônio circulante. E é uma doença que geralmente na menopausa ela acaba. Ou seja, aí você fala, peraí, mas ela falou aqui no início da entrevista que Gretchen está na menopausa e tirou o útero por isso. Gretchen usa muito anabolizante. Então foi o fato dela continuar usando hormônios de forma excessiva, gente, eu não estou falando de reposição hormonal, que hoje é super indicado, tá? Eu estou falando de anabolizantes, hormônios em excesso, que motivou a útero continuar crescendo mesmo na menopausa, tá? Então é um caso bem específico dela. O mais corriqueiro são mulheres de 20 a 40, 50 anos de aparecerem com o diagnóstico da doença, porque os próprios hormônios estão ali
estimulando a doença a proliferar. E aí nós bloqueamos esses hormônios para que a doença regrida e a gente consegue sim reverter. Em alguns casos, acaba sendo cirúrgico realmente. A endometriose é uma doença essencialmente inflamatória. Então, esses focos de células fora do lugar, que são as células de endometriose, né, as células ectópicas, que a gente chama, que se alimentam de hormônio, elas também podem se alimentar de outros fatores. Mas o principal é o hormônio, tá? Então, a gente bloqueando esses hormônios, a tendência é regredir. Mas o que é que eu posso fazer, além disto, para ajudar na regressão desses focos? Dieta anti-inflamatória, que é o que a gente fala demais, né? Eu acredito que aqui em todos os programas deve se discutir a questão do carboidrato em excesso, do açúcar, do glúten, mas isso é um adendo muito importante, claro. Mas para quem tem a doença evoluída, realmente o bloqueio hormonal ele vai ser obrigatório. Então, o peso adequado, né? Então a gente sabe que a gordura, né, que é o tecido adiposo, ele sim produz hormônio, inclusive um hormônio que estimula a endometriose, que é o estriol, né? Então esses hormônios que são produzidos na gordura, por exemplo, eles podem estimular o foco mesmo você bloqueando. Então é importante que essa mulher tenha também um peso adequado, uma dieta balanceada. Dor na relação sexual é um capítulo à parte que tem muitos diagnósticos, né? Mas um deles, sim, pode ser a endometriose. E aí precisa de uma avaliação.